Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos com mais uma aula. Nós estamos estudando esse seminário de espiritualidade e ética cristã. Espiritualidade cristã e ética cristã. Nós estudamos a primeira aula. Nós estudamos uma aula de espiritualidade cristã. Fizemos ali uma aula introdutória sobre a espiritualidade cristã. E hoje nós iremos estudar uma aula sobre a ética cristã, que inicia aí na sua página de número 19. Eu estou aqui com meu tablet aberto aqui. Vou fazer algumas leituras para que nós possamos interagir juntos. Quando nós falamos de ética, nós falamos de princípios e valores que regem uma sociedade. Então, quando nós falamos de ética, nós falamos dessa teoria, desses princípios e valores que a sociedade tem em comum. Quando nós falamos da moral, nós falamos da prática desses princípios e desses valores que regem essa sociedade. Por exemplo, tem empresas, estabelecimentos, onde alguns de vocês trabalham, que tem um código ou um regime interno que ali fala sobre as questões da ética interna, daquilo que são princípios internos, daquilo que os funcionários precisam saber e precisam fazer. Caso seja quebrado aquelas ordens, a pessoa passa a ser responsável pelos seus erros. Isso é antiético. E quando nós fazemos alguma coisa que é contra essa ética, contra esses princípios, contra esses valores, quando nós praticamos algo contrário, isso significa que somos imorais. Então a imoralidade está no princípio da quebra da ética, daquilo que são princípios e valores. Quando nós falamos de um contexto cristão, nós falamos de princípios e valores cristãos que redunda na nossa prática, na nossa conduta, que tem como objetivo esses princípios e valores forjar, transformar o nosso caráter, para que a nossa conduta seja melhor. Então, a palavra de Deus, ela é a ética que nós temos, ela é os princípios e os valores, ela é a verdade que vai reger as nossas vidas. Se nós praticarmos a palavra de Deus, nós somos éticos e somos pessoas que praticam, somos pessoas morais. Se caso não praticarmos, nós somos imoral, porque quebramos uma prática moral. Então a ética, se por um lado ela é esses princípios e valores, a moral é a prática desses princípios e valores. Quando eu falo da ética de um campo mais aberto, da filosofia, da sociologia, das culturas, pode ser que algumas éticas que sejam éticas em alguns lugares, não sejam éticas em outros lugares. Tem coisas que nós fazemos na nossa cultura que é antiético às outras culturas. E tem coisas que nós vemos das outras culturas que para nós são antiéticas. Então, quando nós falamos da ética, nós falamos desses princípios, desses valores. E eu quero falar um pouco sobre a ética litúrgica, porque toda igreja que ela não tem uma ética litúrgica, ou seja, ela não tem princípios, ela não tem uma ordem, ela não tem princípios e valores que regem o culto, ela é uma igreja desorganizada. Então toda igreja, ela tem a sua parte litúrgica. Nós não temos uma prescrição litúrgica no Novo Testamento para nos ensinar como deve ser o andamento dos nossos cultos de uma comunidade local. Nós não temos. Mas
nós temos princípios e valores que são usados no culto. Por exemplo, pregação da palavra, louvores, a congregação, o ajuntamento comunitário, a ceia do Senhor, o batismo nas águas, onde as pessoas são testemunhas desse ato. Então, esses princípios e valores, eles fazem parte da nossa liturgia. Por exemplo, num culto de batismo, tem uma liturgia. No culto de ceia, tem outra liturgia. E nos cultos que nós falamos aí, culto da família, culto aos domingos, que as famílias se reúnem para adorar a Deus, também tem uma liturgia. Quando eu falo de liturgia, eu falo de igrejas organizadas. Eu sei que tem uma grande parte das igrejas que não tem liturgia, que as coisas acontecem de forma desordeira e acontece de qualquer jeito. As pessoas, elas não priorizam a ética, elas não priorizam a liturgia em si. A liturgia é de suma importância porque ela traz respeito aos ouvintes. Ela faz com que as pessoas que participam, elas se sintam localizadas naquele lugar. Por isso que é interessante uma liturgia bem elaborada. Então, quase que geralmente, as liturgias são parecidas dentro das igrejas reformadas, das igrejas mais tradicionais, mais conservadoras. Geralmente começa com a parte chamada oração introdutória, e essa oração introdutória visa agradecer a Deus. Isso está aí na página de número 21 da sua apostila. E esse agradecer a Deus, que é uma oração no início do culto, aonde a pessoa que está fazendo essa abertura do culto, ela vai agradecer aqueles que estão presentes para juntos glorificar, adorar, cantar a Deus. E essa oração introdutória, ela também tem um formato a ser feito. Ela não pode ser feita de qualquer forma ou endereçada de qualquer jeito. Se ela é uma oração introdutória, ela precisa ser uma oração de agradecimentos e uma oração de convite da presença de Deus, para que Deus receba os nossos louvores, para que Deus receba o nosso culto. Então essa oração introdutória, ela tem que ser muito bem elaborada. Quando nós falamos da oração introdutória, nós falamos de agradecimentos, nós pedimos para que Deus receba o nosso culto, nós pedimos para que Deus fale conosco, nós pedimos para que Deus cure as pessoas naquele culto, nós agradecemos pelas famílias, nós pedimos para que o Senhor venha a ministrar em nossos corações nos momentos a qual nós estamos adorando a Ele. Então essa oração introdutória, ela visa trazer a igreja para uma consciência, e essa consciência é: nós estamos num culto diante de um Deus santo e precisamos dar a Ele o que lhe é devido, que é a sua dignidade de receber todo o louvor. Então isso é muito importante, e é muito importante que nós que fazemos essas partes introdutórias, orações introdutórias, aberturas, e participamos das liturgias dos cultos, venhamos a saber. Leitura introdutória. Geralmente após uma oração, existe uma leitura que nós chamamos de leitura introdutória. Então essa leitura introdutória, ela não pode ser uma pregação, ela não pode ser elaborada num formato de exposição bíblica. Ela precisa ser uma leitura temática, 1 versículo, 2 versículos, e por ser introdutória, a pessoa que está fazendo essa parte do culto, ela não está pregando. Ela não pode montar uma pregação.
porque senão o culto vai ter duas pregações, ou duas pregações, uma na abertura e uma com o pastor ou com aquele ou aquela que vai pregar. Então, ético e correto é que quando alguém faça essa leitura introdutória, ela faça uma leitura ou de agradecimento, ou de convite à adoração, ou, por exemplo, um salmo, todo ser que respira louve ao Senhor, ou Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aí nós fazemos uma explanação curta, ou digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e uma explanação curta. Meus irmãos, nós estamos hoje aqui nesse culto, e esse culto tem um único objetivo: engrandecer a Deus, lembrá-lo dos seus atributos e dar a Ele aquilo que Ele merece, que é toda a honra, toda a adoração, toda a glória. E você que entrou num culto como esse, às vezes preso por pensamentos, preso por angústias, por preocupações, se desprenda nesse momento. Adore ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o nosso Deus, Ele está aqui. Vamos nos ajuntar nesse momento para louvá-lo a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E aí tem uma gama de versículos que podem ser usados para a leitura introdutória. Mas a leitura introdutória não é uma pregação. Então a pessoa que vai fazer uma abertura, ela não precisa elaborar tópicos, 1, 2, 3, 4, 5 tópicos, porque isso é formato de pregação. Então, dentro de uma ética das igrejas reformadas, das igrejas mais ortodoxas, das igrejas mais conservadoras, usa-se fazer participações rápidas na leitura introdutória. É mais uma leitura para chamar a atenção dos ouvintes ao culto, à adoração, ou em agradecimento pelo privilégio de estarmos ali, ou em adoração ao Senhor. Mas não entra uma pregação na parte introdutória, um ensinamento expositivo de diversas divisões e subdivisões. Não entra. Por quê? Porque isso cabe depois ao pastor que vai fazer a ministração. Então, dessa forma, se torna uma forma mais ordeira, é uma ética litúrgica. E cumprindo essa ética litúrgica, eu estou exercendo a moral, tá bom? Então, quando nós falamos que a leitura introdutória não é a pregação, e o tempo da leitura introdutória e sua breve explicação, ela também não é extenso, não é 20, 30 minutos, é entre 5 e 8 minutos no máximo, até porque vocês precisam aprender a pegar um versículo só, fazer uma explanação curta e assim dar continuidade na ética litúrgica da igreja. Então, entre 5 e 8 minutos. Quando é exagerado de 15 a 20 minutos, fica cansativo e atrapalha o desenvolvimento do culto, além de ficar 2 pregações em um culto só. Outra coisa é a linguagem. Dentro de uma questão de ética litúrgica, a linguagem é muito importante. Usar palavras que todos entendam e falar as palavras de forma correta. Eu sei que todos nós temos dificuldades em falar o português. Eu tenho bastante. Eu não consigo falar todas as palavras de forma correta. Não consigo. Agora, nós precisamos nos esforçar para fazermos sempre o melhor. E isso com muita qualidade. Então, quando nós falamos de linguagem, procurar usar uma linguagem do local que você está. Às vezes, tem pessoas
que não vai conhecer, por exemplo, se você falar, vamos adorar o Senhor no beneplácito da tua vontade. A pessoa não sabe. Agora, o que significa beneplácito? Vontade de Deus. Eu preciso usar essa palavra. Em um ambiente litúrgico entre pessoas simples, não. Eu posso usar simplesmente a palavra fazer a vontade de Deus. Então, quando nós falamos de linguagem, nós falamos de palavras corretas, mas também de palavras acessíveis a todos. Billy Graham, ele dizia assim que a pregação de um bom pregador é fazer com que a senhorinha de 90 anos saia com o mesmo entendimento do que um médico ao participar de um culto. Então são dois extremos de capacidades, mas o pregador tem que fazer com que a linguagem seja acessível a todos. Expressão facial. Quando nós falamos de expressão facial dentro das questões litúrgicas, principalmente pessoas que cantam e pessoas que pregam, isso faz toda a diferença. O olho no olho, o sorriso, a espontaneidade e a expressão facial, ela também comunica. Então tem pessoas que com expressão facial afastam outras pessoas. Eu conheço pessoas que não vai mais na igreja porque pessoas olham feio para essa pessoa. Então, expressão facial é um cuidado que você deve ter. Você tem que tomar cuidado da forma como você olha para as pessoas. Quanto mais quando você estiver pregando, fazendo abertura, ou ministrando, ou pregando a palavra de Deus, que a sua expressão facial seja persuasiva, mas seja persuasiva com traços de alegria, com traços de convencimento, mas não de imposição. Então, quando nós falamos dessa ética litúrgica, nós falamos também da expressão facial, porque a expressão facial faz parte da comunicação. Eu não sei se vocês sabem, mas expressões comunicam. Imagens têm mensagens. E isso é muito importante dentro da ética cristã. Então, transmitir segurança e tranquilidade, olhar para uma pessoa de forma carinhosa, sem desdém, até porque se caso pelo meu olhar ou de uma forma errada que eu me comporte, eu faça um dos pequeninos tropeçar, ou seja, uma pessoa que está vindo para a igreja, que quer se relacionar com Cristo, e eu sou uma pedra de tropeço para essa pessoa, eu vou ter que dar conta depois. Outras coisas que são importantes também são as questões das roupas. Todos que fazem parte do contexto litúrgico têm que usar roupa que comunica seriedade, que comunica ordem, que comunica decência. Você já pensou uma pessoa sensual em cima de um púlpito? O que ela comunica com a roupa dela? Mostrando toda a costa, o que ela comunica com a roupa dela? Ou transparente, ou com decote, ou os homens com aquela calça coladinha, que você não sabe o que é aquele ser, o que comunica? Então, quando nós falamos de vestimenta, nós falamos de ética também, nós falamos de moral. Então, quando nós estamos dentro de um contexto litúrgico, nós temos que prestar muita atenção, nós temos que saber que nós estamos nos apresentando a Deus, e Deus é santo, precisamos fazer de forma respeitosa. Então, dentro dessa questão, dessa aula de hoje, eu quero terminar com uma frase que diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Eu espero ter ajudado vocês a conhecer um pouco mais das questões da ética litúrgica. Eu sei que muitos de vocês já fazem parte dos contextos litúrgicos, mas é interessante vocês saberem isso,
porque quase em todos os ambientes, quando se usa um discurso ou se fala de um regimento, ele tem os seus processos, ele tem os seus procedimentos. Então, geralmente, a parte introdutória, as questões que fazem parte do exórdio, do início, da introdução, elas são partes rápidas, né? Então, a questão também que nós precisamos tomar muito cuidado é a forma não só do tempo que nós usamos, mas também como nós olhamos para as pessoas, como nós nos vestimos e a nossa linguagem. Então, nessa aula de hoje, eu espero ter ajudado vocês e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Fica com Deus, até mais.